Hoje, nessa terça, entrevistas com candidatos que se apresentam nesta eleição da subseção Chapecó da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB que tem eleição no dia 25. São candidaturas em nível de estado, né, para seccional Santa Catarina, mas nós temos aqui 3 candidaturas em Chapecó para subseção local. Começando hoje com a chapa 102, com a candidata Karen Machado, que está aqui conosco, e a gente vai falar um pouquinho dessas propostas para que a gente possa conhecer, né, os candidatos entre hoje e a próxima quinta-feira. Tudo bem? Obrigado pela presença, bom dia. Tudo bem, Fábio, é um prazer estar aqui, quero cumprimentar a audiência e agradecer o espaço que a Rádio Chapecó está disponibilizando para a chapa 102. Bom, tenho aqui, a produção me passa um breve currículo, claro, Karen advogada, professora mestre em Direitos Fundamentais, trabalha mais com essa especialização em Direitos das Mulheres, né? Pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho, ex-servidora federal, também teve uma atuação no Exército Brasileiro, é isso? Sim, sou sargento da reserva. Sargento da reserva. Também autora do livro Pessoa Transplantada, Necessidade de um Estatuto de Proteção Integral, conselheiro do Conselho Municipal de Defesa das Mulheres de Chapecó. É isto? É isso aí. Entre outras atividades, né? Isso aí. Mas a tua candidatura, por quê da tua candidatura nesse ano de 2021 pela chapa 102, hein, Karen? O porquê da minha candidatura, na verdade eu fui convidada pela doutora Patrícia Vasconcelos, ela foi presidente, foi a única mulher presidente da subseção de Chapecó. Em junho ela me chamou e disse que tinha vontade de apoiar uma candidatura de uma mulher e que me via como alguém preparada para isso. E da minha parte, né, pensando nesse grande desafio, é uma grande responsabilidade representar a nossa categoria, mas há muito tempo, né, eu venho me preparando e hoje me considero preparada para assumir essa posição, essa condição de representante da advocacia na subseção de Chapecó. Também tive convite para participar de chapas estaduais, mas o meu desejo realmente é me dedicar a questões locais, né, a defender as prerrogativas, enfim, os direitos e garantias da advocacia no âmbito da subseção de Chapecó. Acho que essas duas outras chapas foram inscritas, se não me engano, no prazo final, né? Nós tínhamos uma, pelo menos, candidatura apresentada, né? Foi numa segunda-feira, acho que foi agora não me lembro, mas eu conversei com o presidente, que ele estava se licenciando naquele momento, o atual presidente, que é o doutor Tiago, né? Era o último dia ali para quitação também da anuidade, né? E aí nós estávamos assim numa expectativa de 2 chapas, isso, talvez, mas são 3 ao todo, né? A chapa 101 foi a primeira a ser inscrita, a nossa foi a segunda. Isso. E aí a gente realmente achava que talvez nem teria uma terceira chapa. Surgiu a 103, né? Isso é bom, esse debate assim com 3 chapas? Já tivemos em outras ocasiões, né? Sim. Disputa também com 3 chapas, né? Eu acredito que para o processo democrático é bom, né? Claro que a gente nunca sabe qual que vai ser o resultado disso, né? Mas eu acredito que a chapa que traz o diferencial é a chapa 102, que são na chapa 101 e na 103 a gente percebe que são pessoas que já estão há mais tempo envolvidas com a OAB. Então, realmente, o que a gente gostaria de propor com a chapa 102 é trazer a novidade. Que novidade seria essa, então? A novidade é em vários aspectos. Primeiro, no aspecto de que a nossa chapa é composta por advogados de diferentes setores. Então, a gente tem, tanto na diretoria quanto no conselho, advogados que representam, por exemplo, advocacia empresarial, advocacia trabalhista, tributaristas, civilistas, administrativistas, constitucionalistas. Então, a gente procurou, né, trazer os vários ramos do direito para dentro da nossa chapa e também naquilo que se refere à experiência na advocacia. Nós temos advogados mais experientes, temos uma grande gama de jovens advogados também, né, o que dá essa cara democrática e corajosa para a nossa chapa. E também do ponto de vista no que tange à OAB. Então, muitas pessoas que estão nessa chapa não participaram ainda da OAB, mas também temos pessoas experientes na OAB, como a própria, né, digamos, a pessoa que nos chamou ali, que é a doutora Patrícia. Hoje ela é candidata por uma chapa estadual e está nos dando todo o apoio na candidatura aqui. O nosso vice-presidente também, que é o doutor Carlos Zampronha, também é uma pessoa que tem uma grande experiência na OAB
e outras pessoas também que estão na chapa. Então, a gente tem essa mescla, essa dinâmica, e procuramos e queremos assim que todos se sintam parte do projeto. A gente tem advogados que têm diferentes visões de mundo ou que atuam em diferentes áreas da advocacia, mas a gente entende que o mais importante é aquilo que nos une, que é a defesa da Constituição Federal, a defesa do Estado Democrático e a defesa das prerrogativas da advocacia. Bom, temos as chapas nos municípios, mas essas chapas sempre têm assim, uma ligação também com a disputa estadual, né? São 4 chapas, né, por estado e 3 aqui na subseção. No que diz a disputa estadual da seccional Santa Catarina, qual é a defesa da chapa 102? Na verdade, a nossa chapa ela não tem essa conexão, né? Nós optamos, e as decisões da chapa 102 são decisões coletivas, então a gente tem um grupo de coordenação composto por 10 pessoas, que a gente toma as decisões de forma conjunta. E lá no início do projeto, antes mesmo de inscrever a chapa, nós tomamos uma decisão de não apoiarmos, né, não vincularmos a nossa chapa a outra chapa estadual. E o intuito é no sentido de que realmente o nosso foco é local, é a advocacia de Chapecó, da subseção de Chapecó. Dentre os nossos integrantes da chapa, nós temos pessoas que apoiam a chapa A ou a chapa B, enfim, né? As pessoas são livres para apoiar aquele que quiserem, mas a nossa chapa não se manifesta. Isso acaba confundindo um pouquinho essa identidade, essa identificação de uma chapa local com a chapa estadual? Sim, eu já vi bastante confusão, inclusive entre advogados mesmo. Tem gente que pergunta, mas se eu votar na chapa tal, eu já estou votando na outra. Não, são votações independentes. Então, a pessoa vota para a chapa estadual e vota para a local também, de maneira independente. Bom, eleição no dia 25 do mês de novembro, né? Como que é feita a campanha numa disputa para a OAB? Conversando com os colegas, visitando, como convencê-los e de que forma apresentar essas propostas aí? E de que forma que a OAB também oferece, ou se é que oferece algum espaço assim para esse debate? Eu estou muito feliz com a nossa campanha. Nossa campanha está sendo uma campanha leve, alegre, propositiva, que é o nosso objetivo. E a gente está fazendo a campanha de várias formas. A gente está muito organizado, mesmo sendo uma campanha extremamente orgânica, né, e com recursos limitados. Mas a gente procura. Nós temos profissionais altamente capacitados pelo ponto de vista técnico, né, e também comprometidos com essa grande responsabilidade que é uma campanha para a OAB. Então nós nos reunimos com um profissional que nos ajudou a organizar a campanha. E aí, a partir daí, a gente realiza mapeamentos, né? A gente faz campanhas tanto físicas, visitando... Eu já estou visitando escritórios há muito tempo e agora com a equipe toda, né? A gente faz visitas. Claro que a gente tem aqui em Chapecó em torno de 2.200 advogados, né? Nem todos estão aptos para votar, mas então a gente se divide. E também estamos fazendo uma campanha linda nas nossas redes sociais que eu convido todo mundo a conhecer. Estamos usando as redes, principalmente do pessoal da diretoria e dos conselheiros também. A minha rede é @professora Karen Machado. Então, quem quiser olhar lá, tem várias informações. Nós temos um site também, e tá no link da minha bio no Instagram. Então, a nossa campanha está sendo feita assim, com visitas, conversando pelo Instagram, pelas redes sociais, né? E também por ligações, por mensagens, enfim, de toda maneira que a gente possa apresentar a chapa e apresentar essa proposta nova que temos aí para Chapecó. Vamos apresentar os nomes que estão nessa nominata e na diretoria. Não vou passar aqui a chapa completa, que são mais de 40 nomes, né? Mas, enfim, na diretoria, e temos também, e vou falar um pouquinho dessas propostas para a Caixa de Assistência, né? Dos advogados que nós temos, né? E tem muita coisa também em andamento. Eu quero saber teu pensamento também daqui a pouquinho aí sobre essa questão aí da sede, etc. e tal. Mas, enfim, nomes aí da diretoria, da nominata, quais são? Na diretoria nós temos eu como candidata à presidência, Karen Machado, nosso vice-presidente é o Dr. Carlos Ampronha, a nossa primeira secretária é a doutora Gislaine Leonardo, que está nos acompanhando aqui. O secretário-geral adjunto é o doutor Eduardo Salles. E a nossa tesoureira é a doutora Emanuele Martins de Quadros.
Então, essa é a nossa diretoria. E no conselho temos vários advogados, professores, né? Advogados e professores. A gente tem o doutor Marcelo Zoletti, quem fez a ponte foi a doutora Gislaine. Nós temos o doutor Jair Janel. Nós temos a doutora Shirley, Thaís de Bortoli, temos o Cirano, o professor Alessandro Massaro e tantos outros, né, que são tão importantes para nós, e a gente desde já agradece a participação de todos os conselheiros da nossa chapa. Quando eu falava assim de alguns projetos em andamento, dentre eles a sede nova da OAB, Sim. né? Qual é o seu pensamento em relação a essa sede, a forma com que houve aí essa tratativa para a edificação, porque é uma reivindicação assim antiga, né? Mas claro que cada um tem uma forma de agir, tem, né, um pensamento em relação a determinado assunto. Pois é. Em relação à sede, hoje estava marcado aqui para a gente fazer um debate. Seria um ponto, porque, na verdade, eu tenho muitas dúvidas sobre o projeto. Né? E essa é uma das razões da gente se colocar como candidata. Né? De não se sentir... não ter um acesso, muitas vezes, a assuntos, enfim, a informações e a decisões que a gente considera importantes como advogada, né? Então, eu sempre tive uma atuação muito grande aqui, tanto como advogada quanto como professora. E eu não conheço o projeto, eu tenho dúvidas, por exemplo, em relação a como que ele vai, né? Qual que é a estrutura, qual o valor da obra, quando que ela vai ser concluída. Faz uns 2 meses eu fui ali no local, não tinha nada. Agora eu fui semana passada, eu vi que movimentaram alguma coisa ali. Então, eu acho que é muito positivo. Eu acho que a OAB merece uma sede nova. Eu acho que é importante, mas esse é um ponto que é interessante da gente colocar aqui, né? De que os advogados, todos os advogados precisam se sentir parte da instituição, precisam se sentir integrados ali, né? Então, é um aspecto que eu acho que é importante da gente mencionar. Né? Sobre a obra seria isso, eu tenho mais dúvidas do que... o que eu poderia dizer é que eu acho importante, que eu acho que a advocacia merece ter um lugar, né? E, claro, também pensando em despesas, em custos, né? O que isso significa, qual que vai ser a estrutura, né? Então, acho que é importante a gente ter acesso a informações e poder opinar também, né? Falava aqui da Caixa de Assistência CASC, né? Qual a importância disso? Porque, assim, quem é advogado conhece, quem está assim, um pouco de fora já não tem muita ideia, né? Mas se pudermos, assim, explicar, né, o que é a importância, como que se trabalha e quais são as expectativas em relação a isso. A Caixa é aquele braço mais assistencial da OAB, né? Então, por exemplo, ele está relacionado aos próprios planos de saúde. Que até tem muita queixa nas visitas, a gente pode perceber isso, que muitos advogados se queixam do valor que, ao contratar a Unimed, enfim, né, o plano de saúde, muitas vezes fica mais caro pela CASC do que de forma direta. Então, é algo assim, foi o que eu ouvi, né? O meu plano não é, então, mas nas visitas foi o que eu ouvi várias vezes, e o pessoal pedindo algo, né, nesse sentido. Mas, inclusive, assim, teve nas conversas antes da gente inscrever a chapa, até houve uma proposta para quem sabe eu assumisse, mas é algo que realmente foge daquilo que é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é a subseção da OAB de Chapecó, que engloba Chapecó, Quilombo e Coronel Freitas. A votação vai ser eletrônica, né? Vai ser híbrida, ela vai ser tanto presencial quanto eletrônica. Mas não vai ser pela urna eletrônica como já foi utilizada, né? É um aplicativo? Se não me engano, né? Eu acredito que seja um aplicativo. Porque eu acho que assim, ó, na verdade, é no site ali, a gente pode fazer com o token, né? Ou com a nossa carteirinha, ou com a senha também, ou vai até, se for presencial, aí eu não sei como eles vão fazer lá. E esse ano, se eu não estou enganado, vai ser na OAB. Na outra vez foi no fórum, mas se eu não estou enganado, vai ser na OAB. Certo. Bom, eleição no dia 25, né? E o resultado sai
logo na sequência, né? Agora a eleição sempre é eleição, né? Não dá assim para contar com a eleição ganha e não dá para dizer que nada tá perdido. É uma disputa, né, muito difícil. Já tivemos eleições muito apertadas, né? Inclusive na OAB, né? Isso. Sabe que essa é uma coisa que as pessoas comentam assim, mas sempre aparece 2, 3, 4 candidatos aí, se vai muito pelo viés político e deixa assim a profissão de lado. Já ouviu isso, né, Karen? Sim, já ouvi. Na verdade, assim, ó, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes têm uma ideia distorcida, né, da política. Mas o meu mestrado é em direitos fundamentais, então a gente trabalha muito isso. A política, ela é algo que faz parte da nossa vida, ela não está relacionada estritamente a partidos. Então, a política é a forma como a gente se relaciona com os colegas de trabalho, com a família, com o transeunte que está na rua, com o chefe, com o seu subordinado, né? Então, isso é política. E a política, ela tem uma essência boa, que é humanizar as relações, né? Então, e outra coisa, a política, ela está em várias instituições, nas empresas, nas instituições religiosas, na maçonaria, nos partidos políticos, né? Nas escolas, nas universidades, isso é normal. Quem está num processo eleitoral da OAB é um processo político também. Né? Não é um processo político partidário, mas é um processo político. Né? A OAB é uma instituição apartidária e isso tem que ser respeitado. O norte, né, quando a pessoa assume um compromisso nessa instituição, tem que ser um compromisso com a Constituição Federal, que é a lei maior, é a mãe das mães. Eu sou professora de Direito Constitucional, né, e é a lei máxima que a gente tem no país. É um compromisso na defesa do Estado democrático, porque se nós, advogadas e advogados, se nós não tivermos um Estado democrático, a gente tem muita dificuldade de trabalhar. Então, a gente precisa trabalhar com base na legislação e no respeito à democracia. E também na defesa das prerrogativas. E aí, claro, quem for exercer a presidência da OAB vai ter que deixar muito de lado as suas atividades privadas, pessoais, para fazer um trabalho voluntário. Mas é uma escolha que a pessoa faz. Né? Então, inclusive, durante o processo, para a gente inscrever as chapas, eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo, eu não posso, ou, né? E às vezes a gente vê, então essas pessoas que não sabem, não têm certeza, aí sim, aí fica complicado de assumir, né, uma função dessa, porque realmente a pessoa precisa se dedicar. E a parte mais difícil não é agora, né, por mais que tenha as dificuldades, mas a parte mais difícil é quando a gente, se porventura ganha, fazer um bom trabalho, né? Um trabalho que seja respeitado e que continue fazendo parte da nossa história, assim como por que as pessoas acreditaram no meu nome para ser a candidata à presidência, né? Foi por causa de uma história que foi construída aqui em Chapecó. Foi como o processo do meu trabalho, né? Que eu fiz como professora, como advogada, né? Como pessoa mesmo, né? Então acho que isso é importante. 8h24, estamos conversando aqui com a Karen Machado, candidata da chapa 102, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Chapecó. Dia 25 tem eleição, né? 25 do mês de novembro. Edu Viel também chegando por aqui. Bom dia, seu Edu. Bom dia. Tudo certo? Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Nosso respeito à convidada e à colega que a acompanha. Eu vinha já ouvindo no rádio, atrasei a participação, mas, claro, sempre muito bem conduzido aqui pelo nosso âncora-mor, o Fábio Chardon. Especificamente no que tange a prerrogativas, doutora Karen. Nós ontem perguntávamos à candidata que estava aqui em relação à OAB estadual. Nós percebemos que a classe dos advogados tem, nos últimos tempos, sido colocadas à prova o exercício da profissão em algumas situações. Como é que a senhora, também como a candidata de ontem, sem fazer nenhuma comparação, mas são professoras, né? Então, tem uma visão diferenciada, isso desde que aqueles que estão se preparando para entrar no exercício do direito, para a advocacia, né, não se assustam, às vezes, quando vem uma situação dessas, onde o advogado é aviltado na sua profissão. Como é que vocês veem isso? Ou como é que a chapa hoje se prepara para efetivamente defender
os seus pares em situações adversas que nós temos percebido que são quase que constantes. Excelente essa provocação, porque é muito importante falarmos sobre a defesa das prerrogativas quando a gente fala de uma eleição para a OAB. E o primeiro ponto é coragem, né? A nossa chapa tem coragem para fazer a defesa das prerrogativas da advocacia. Então, e é importante, a gente tem procurado envolver a sociedade também, não só os advogados, mas toda a sociedade nessa eleição, porque o final, né, do nosso trabalho influencia na vida de cada pessoa, da dona de casa, do engenheiro, do radialista, enfim, né, do médico, do enfermeiro. Por quê? Porque a advocacia, conforme a Constituição Federal, ela é uma função essencial à justiça, né? Nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e temos a advocacia como uma das funções essenciais à justiça, ao lado da advocacia pública, ao lado da defensoria e ao lado do Ministério Público. Eu pergunto porque, às vezes, quem coloca a prova ou afronta são próprios pares que estão exercendo uma função que, antes de tudo, são advogados. E esquecem, talvez, disso, né? Com certeza. Então, assim, a defesa das prerrogativas... O que é a prerrogativa do advogado? A prerrogativa ela é uma garantia que o advogado tem para exercer a defesa plena do seu cliente. Então, no momento que a gente tem uma prerrogativa lesada, a gente tem violado o direito do cliente lá no final da linha, né? Quando o advogado não consegue exercer a sua função de maneira como está previsto na lei, por exemplo, se ele tem o seu escritório violado, ou se ele não tem uma das prerrogativas ali, a primeira é a ausência de hierarquia entre a advocacia, Ministério Público e o juiz. Então, os 3 estão no mesmo patamar. Senhor e a senhora que está em casa, preste bem atenção, porque isso é importante. Como dizia o Fábio ontem, um dia ou outro você vai precisar de um advogado. Então, olha a importância que tem esta profissão. Não há hierarquia. Não há hierarquia. No exercício da profissão, independente da função que esteja exercendo. O advogado, o magistrado e o Ministério Público, todos estão no mesmo patamar. E por isso a importância da OAB presente, porque quando a OAB se faz presente na sociedade, quando as pessoas notam a presença da nossa instituição, isso se transfere para o advogado, o respeito ao advogado, né? Então, por exemplo, quando a gente... Qual que é o anseio dos advogados que a gente vê? Uma atuação mais firme da OAB na defesa das prerrogativas, né? Por vezes é necessário uma intervenção como instituição OAB, né? Em relação, enfim, às mais diversas situações que o advogado se encontra. E às vezes, sim, às vezes há lesão de colegas também. Pode acontecer, né? Mas isso que eu vejo assim, é que é muito importante que as pessoas se envolvam com a campanha da OAB, porque todo mundo conhece algum advogado, alguma advogada, e a atuação da OAB ela vai trazer consequências para todas as pessoas. E ela é muito importante, historicamente a OAB já agiu em várias... Por exemplo, se a gente for pensar no âmbito nacional, quantas ações de grande relevância que a OAB ajuizou, né, em defesa de direitos. Então, em âmbito local, isso também acontece, né? A OAB ela vai fazer a defesa dos direitos do advogado, que vai reverberar na defesa do seu cliente.